A fortaleza da nossa cidade é você. Fala galera, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Então, chega mais porque o programa Resenha de Artilheiro está apenas começando. E para abrir nossa resenha, eu recebo aqui Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, e Karine Saboia. Então, ajeite o sofá, prepara a pipoca e fica com a gente porque o Resenha de Artilheiro já está no ar. Parceiraço Hugo do Vale, fala campeão. Boa tarde, João Paulo Quintela, Karine Saboia, satisfação em trazê-la aqui no Resenha de Artilheiro na TV. Primeira vez, né, que eu faço? Na TV, primeira vez. Esteve no rádio e no podcast. Talento fenomenal aí, vocês vão acompanhar. Pois é, cara, e aí a gente teve ontem Ceará, Fortaleza. Ceará deu certo, Fortaleza nem tanto. A gente vai falar aqui, tem um Ferroviário, né? Tem Ferrão. Ferroviário que talvez ontem foi a conquista mais importante, na minha opinião, aí da rodada. Não só da Copa do Nordeste, até porque o Ceará jogou pela Copa do Brasil. Sim, exato. Show de bola. Karine Saboia, satisfação de receber aqui na TV Câmara Fortaleza, Resenha de Artilheiro pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, boa tarde a todos, né? E a gente vai falar muito sobre o nosso futebol cearense, tem Ferroviário, tem Ceará, tem Fortaleza, em distintas competições, né? A gente pode já perceber aí que tem muitos assuntos aí que a gente vai dominar aqui e também, claro, passar para vocês, torcedores, tricolores, alvinegros e torcida, claro, do Ferrão. Show de bola. Então, coloca na agenda toda segunda e quinta-feira. Você acompanha aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, o programa Resenha de Artilheiro. Quero começar falando sobre o Ferroviário, que conquistou a sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Jogando no estádio Presidente Vargas, o Ferrão bateu o Altos do Piauí por 1-0 com gol de Alanzinho. O resultado coloca o time no G4 do Grupo A, somando 4 pontos na competição. Hugo do Vale, de novo ele, rapaz. Alanzinho, que tem se destacado aí, a gente fala muito aqui, né? Jefão e Alanzinho, que vinham se destacando no Ferroviário, e mais uma vez Alanzinho entra, faz um belo gol, inclusive, dando a vitória para o Ferroviário. Eu acho que mais importante do que a vitória do Ferroviário é saber que o time coral, pensando já no Campeonato Cearense, levou a campo na Copa do Nordeste um time alternativo. Sim, exato. O time do Ferroviário ganha do Altos, começando com um time alternativo, é óbvio, né, que depois começou a fazer algumas modificações, justamente porque enxergou no jogo contra o Altos que poderia ganhar, que poderia ter os 3 pontos. Então o Zorro, que já falei no rádio, vou repetir aqui, está dando sequência muito boa ao trabalho. Ferroviário que já foi criticado pela gente aqui, e na minha opinião com razão, porque não estava encontrando um modelo de jogo, agora começa a fazer partidas interessantes e se destacar na competição, né? Tem o Campeonato Cearense que larga na frente contra a equipe do Tirol. Agora, pela Copa do Nordeste, são 3 pontos muito importantes. Se você pensar numa vitória do Ferroviário em casa contra a equipe do Altos, não seja uma coisa tão importante, basta você lembrar que esse mesmo Altos venceu o Fortaleza, um time de Série A, 4º colocado no Campeonato Brasileiro, classificado para a Libertadores, e o Ferroviário conquista essa vitória com um gol desse jogador que a cada dia mais se destaca. O Alanzinho, que não é só um jogador corredor, como muita gente fala. É um jogador que tem habilidade, tem uma condução de bola interessante e a finalização. Você perceber, ele ajusta muito bem o corpo para poder fazer a finalização, onde deixa aí o placar de 1-0 para a equipe do Ferroviário, que segue firme na Copa do Nordeste. Agora, Karine, com esse resultado, como falou o Hugo do Vale, o Ferroviário reconquista a confiança, faz 4 pontos e aí pensa um pouco mais na competição regional, né? Ferroviário vencendo por 1-0, justamente o Altos que venceu o Fortaleza também por esta competição. Verdade, viu, João Paulo? E que serve de combustível também, né? Visando aí
os quartos de final do Campeonato Cearense, a gente vê um Ferroviário, como o Hugo mesmo falou, né, bem modificado, né? O Thiago Zorro, ele teve que pensar nessa fórmula, nesse jeito realmente de transformar a equipe do Ferroviário, até mesmo para dar um salto um pouco mais na frente da Copa do Nordeste. Uma vitória importante no estádio Presidente Vargas, um estádio bem acolhedor, né? Se faz necessário ter essa vitória, porque dentro de casa, né, Ferroviário precisa muito conquistar esses 3 pontos para alavancar mais ainda outros jogos, outras vitórias, e se faz necessário essas trocas de alguns jogadores, né? A gente vê o Thiago Zorro, né, fazendo essas transações, na verdade, essas diversificações de jogadores justamente para tentar acompanhar o ritmo de jogo dessas competições, visando também, como eu falei, o Campeonato Cearense. Já teve a primeira vitória aí no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense, venceu o Tirol por 2-1 e é super importante para manter uma equipe entrosada, para manter uma equipe com muita vontade realmente de vencer competição em cima de competição, e isso é importante, isso dá uma credibilidade. Aí a gente fica na dúvida, né? Não sabe se realmente o Thiago Zorro vai permanecer com a mesma equipe que enfrentou a equipe do Altos, que não é fácil, né? A equipe do Altos que venceu a equipe do Fortaleza Esporte Clube, então a gente sabe que tem bastante dificuldade. Então, a Copa do Nordeste é diferente do Campeonato Cearense, mas sim, cada competição tem a sua importância e o Thiago Zorro precisa pensar, claro, num esboço aí de uma equipe que possa enfrentar essas duas competições com tranquilidade. Resultado sensacional para o Ferroviário. O Ferrão já tem compromisso marcado na Copa do Nordeste no dia 5 de março. A equipe vai voltar a campo e também joga no final de semana pelo Campeonato Cearense, né? O segundo jogo do Campeonato Cearense no Tirol, né, cara? O jogo vai ser às 16h30, Hugo do Vale. Eu fiz o primeiro jogo, né? Até falei aqui sobre a aula tática, né, que as duas equipes acabaram apresentando no estádio Presidente Vargas, um jogo muito bacana. Né? Você vê ali o Tirol durante o primeiro tempo quase todo pressionando a equipe do Ferroviário, mas a leitura de jogo do Ferroviário em cima do que o Tirol apresentou fez com que ele fizesse a famosa 2 linhas de 4, né? E o Alanzinho foi de novo o destaque do primeiro jogo. No primeiro gol, saiu em velocidade pelo lado esquerdo, encontrando o Janeudo, que fez o primeiro gol. No segundo tempo, também pelo lado esquerdo, num contra-ataque, acabou achando o Ciel, que concluiu e fez o 2-1, que leva à vantagem, né? Então, aconselho a todos os torcedores cearenses, não só os torcedores do Tirol, não só os torcedores do Ferroviário, você que gosta de futebol, pode acompanhar as quartas de finais do Campeonato Cearense, cara, porque os jogos estão muito bacanas. A gente está falando aqui de Tirol e Ferroviário, mas Horizonte e Maracanã também protagonizaram uma partida muito bacana. A gente vai falar também já sobre isso. Um primeiro jogo de 3-2, assim como foi o do Ferroviário e Tirol. Não foi 3-2, mas foi 2-1, um jogo muito movimentado. É isso. Falando rapidamente sobre o Campeonato Cearense, né? O Hugo já trouxe a pauta. A Ferroviário com o Tirol, mas também tem Maracanã e Horizonte. Jogos interessantíssimos, como pontuou aqui. De muitos gols, 3-2 e 2-1. E agora, neste final de semana, a gente vai saber quem são as equipes que chegarão às semifinais com Ceará e Fortaleza. Verdade, viu? Ceará e Fortaleza já nas semifinais, já esperando aí o resultado desses 2 grandes jogos, né? Em relação ao Campeonato Cearense da primeira fase, a gente viu poucos gols, né? E a gente pôde observar essas quartas de final aí prometendo, né? Goleada aí, já teve o do Ferroviário também 2-1. E aí Ceará e Fortaleza fica lá aguardando tanto o Ferroviário, ou o Tirol, ou o Maracanã, né? Também vamos ver o que é que vai dar. Semifinais, quartas de finais com muitos gols, era de se esperar, eu acredito que era assim, e principalmente agora. Sábado tem o Tirol contra o Ferroviário, né? Também PV. E também no domingo já é o outro jogo das quartas de final. Então vamos ver, vamos aguardar o que vai dar. Mas Ceará e Fortaleza já está lá aguardando e vai prometer essa reta final de Campeonato Cearense, viu, João Paulo? Show de bola, cara. Vamos falar de Ceará? O Ceará está classificado para a segunda fase da Copa do Nordeste. Jogando em Aracaju, o Vovô bateu o Sergipe por 2-0 com gols de Pedro Henrique e Dieguinho. Hugo do Vale, cara, que vitória importante. Eu falava que Ceará, franco favorito, afinal de contas, o Sergipe está em 7º colocado no campeonato sergipano, vinha de uma goleada de 4-0 e o Ceará já é mais time, é um time de Série A, com algum investimento, com investimento maior do que o Sergipe, e aí
como favorito, ele fez jus dessa situação e venceu por 2-0 o Sergipe. Eu acho que mais importante do que isso, João, é a gente destacar a continuidade do trabalho do Condé. Você vê aí que mais uma vez, levando a campo um time que já vem jogando, vai criando maturação, vai criando experiência, né, para uma temporada que vai ser muito desgastante. O Ceará, nesse momento, está de folga, entre aspas, do Campeonato Cearense, mas joga Copa do Nordeste e joga também a Copa do Brasil. Conseguiu essa vitória, agora um pouco mais difícil. Ano passado, o empate serviria para o time fora da casa, né, que é melhor ranqueado. Esse ano não. Se empatar, vai para os pênaltis. E o Ceará decidiu jogando futebol, jogando com o seu time titular e ainda fazendo algumas experiências no segundo tempo. A gente viu o Condé fazendo mais uma vez, colocando alguns jogadores que foram contratados há pouco tempo, como o Martínez, tentando mais uma vez inserir o Galeano ali para ver se ele consegue ser um substituto à altura do Pedro Henrique e deslocando o Pedro Henrique como centroavante. Não gosto muito, mas as variações têm que acontecer dessa forma. A partida já tranquila, 2-0, você vai fazendo modificações, até porque o resto da temporada, como eu falei, ainda vem Campeonato Brasileiro da Série A para o Alvinegro. Então, já se livrando dessas competições o mais rápido possível, fazendo os placares que tem que fazer, passando de fase, é a melhor opção para o time alvinegro. Fácil não foi, né, Karine? Mas foi tranquilo, foi tranquilo para o Ceará vencer 2-0. Como eu falei, né, era favorito e fez jus dessa situação. Verdade, uma vitória bem tranquila, poderia ter sido um placar mais elástico, né? O Ceará que teve outras oportunidades de ampliar mais o placar. 1-0 foi o resultado do primeiro tempo, a gente pôde observar aí Pedro Henrique marcando mais um gol. Pedro Henrique, que a gente pode até já falar, né, que já está na artilharia isolada com 4 gols na equipe do Ceará Esporte Clube. Estava ali ao lado do Ailon, também 3, né? Mas já disparou aí na artilharia. Bom para a equipe, bom para todo o elenco, bom também para o treinador, que já avisando a chegada de um atleta desse, um atacante já se destacando, já mostrando para que veio, né? Isso é muito importante para toda a equipe. Ajudou e continua ajudando, marcou gol contra o Fortaleza, acho que contra o Barbalho também. Então, isso é muito importante, né? O jogador já chegando e mostrando serviço. O Ceará poderia ter ampliado o placar, mas deixou, ficou mais tranquilo, né? Tentava ali ajustar algumas coisas. Finalizações poucas teve, eu acredito que 2, 3 da equipe do Sergipe, o jogo inteiro. Então, a gente pode observar que o Ceará dominava bem o jogo, dominou bastante, tanto o primeiro como o segundo tempo, né? E algumas modificações que surgiram efeito. Uma delas foi o Dieguinho, que no caso ampliou o placar para 2-0. Então isso é importante para a equipe do Ceará. O Léo Condé vai pensar como que vai falar na coletiva. Ele até falou, possivelmente um esboço já pode ter saído da equipe titular. E isso é importante também, né, Hugo? Ter esse esboço, ter uma equipe titular já para avisar as próximas competições. Visando também Copa do Nordeste, né? Campeonato Cearense, que está na semifinal, já esperando alguns outros clubes. E aí, o Léo Condé, não vou dizer que vai ter dor de cabeça, muito pelo contrário, né? O Léo Condé já está mais ou menos associando como vai ser a titularidade de cada um. Fora o Real, né? Fora o Real. Falar em Real, além da vaga na próxima fase, o Ceará também encheu os cofres. Com a classificação, o Alvinegro faturou mais de 1,8 milhão. Como já havia recebido na primeira fase, aliás, por participar, o total até aqui chega a 3,4 milhões em premiação. E na segunda fase, ou seja, no próximo jogo, a disputa continua valendo dinheiro. O jogo da próxima rodada pode render até 2,2 milhões ao clube. Na verdade, vai render. Só em participar já vai colocar aí mais 2,2 milhões nos cofres do Ceará. É uma grana boa, né, cara? Porque, foi 1,8 milhão, mas ele já havia recebido 800 e alguma coisa. Mais alguma grana só por participar. Verdade, isso é importante, principalmente porque o Ceará passou 2 anos na Série B. Sim. Né, teve muito dos seus dividendos, né, aí expostos durante todo esse período que ele ficou fora da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, voltando para a Série A, conquistando a vaga de próximas fases na Copa do Brasil, vai fazer com que o clube retorne, né, a ter uma saúde financeira mais tranquila. Isso a gente não tem a menor dúvida. Agora,
muito mais interessante do que isso. A Karine falou do Dieguinho, eu falei do Galeano, falei também do Martínez. É a oscilação e também a comprovação de que o elenco que o Ceará trouxe para a temporada está sendo utilizado. Pode até não estar do agrado do torcedor, que a gente sabe que dificilmente vai estar no agrado. E também para tirar essa mística, né, cara? Eu sei que todo time precisa de um camisa 9, um goleador, tem que fazer gols. Mas se você for somar os gols que hoje a linha de frente do Ceará tem, está sendo dividido entre outros jogadores. Verdade. Não precisa ser centralizado, não existe mais isso. O cara, 36 gols na temporada, pode até fazer, eu acho que acontece de fazer quando um time se propõe a ter um jogador. Mas o torcedor também tem que entender que às vezes você não precisa só de um, você precisa de alguns dos seus jogadores para fazer. Fernandinho faz gol, Pedro Henrique faz gol, Ailon faz gol, Mugni também faz gol. Então, eu acredito que a gente comece a tirar essa pressão. Ter no elenco é importante, mas não fazer loucura para trazer qualquer jogador para ser e dizer que é o 9. Porque depois que não der certo, o torcedor é o primeiro a dizer assim, não foi eu que contratei. E aí fica a conta para o clube pagar. Né? Então, eu acho que isso é interessante também a gente ressaltar. É fato. Verdade. Agora, o Ceará aguarda para saber quem será o adversário na segunda fase da Copa do Brasil. O confronto entre Parnaíba e Confiança, que acontece no dia 26, vai definir o rival do vovô. A partir da segunda fase, está prevista para acontecer entre os dias 6 e 13 de março. Tem a coletiva do Condé, tem, do técnico do Ceará? Então vai lá, o técnico do Ceará, ele fala um pouco sobre essa partida também, o novo momento do Alvinegro. Noite, realmente uma vitória importante, né? Uma competição que tem assim uma importância muito grande dentro do nosso futebol, e a gente esperava estrear com resultado positivo, até porque não tem muita margem para erro, né? Competição tiro curto, e a gente conseguiu fazer um jogo bastante consistente, né? Do primeiro ao último minuto. Tivemos aí os 10 minutos finais do primeiro tempo não tão bons, mas depois a gente conseguiu fazer algumas correções no intervalo, voltamos para o segundo tempo forte novamente e construímos uma vitória com uma certa tranquilidade, digamos assim, que nos traz tranquilidade para esse momento que a gente vai chegar agora, um momento decisivo, um momento de semifinal de estadual, momento de definição de classificação para a próxima fase de Copa do Nordeste, própria Copa do Brasil também, que já é logo à frente. Então, um resultado extremamente importante. Vamos ter aí realmente um período bom de trabalho. Primeiro momento, recuperar os atletas, procurar recuperar bem, trabalhar aqueles que vêm atuando pouco e no segundo momento fazer alguns ajustes dentro da equipe. A gente é uma equipe que foi praticamente reconstruída. Temos, como eu tenho sempre falado, a gente tem uma margem boa para evoluir, para trabalhar, para crescer como equipe principalmente, e é em cima disso que a gente vai tentar aproveitar da melhor forma aí esses dias que a gente vai ter de treinamento. Cara, eu acho vocês dois comentaristas excelentes, de primeira qualidade, Hugo do Vale e Karine Saboia, mas os melhores comentários estão ali, ó. Cláudio Costa. Cláudio Costa é espetacular. E o Suíte, né? Também lá de cima. Não, lá de cima também. Os caras são bons pra caramba. O Márcio, o Marciarino. Karine, é isso, Filipeta, né? né? Filipeta tá meio coisado, não tá hoje? Tá show. Tá chuva, né? Pois é, rapaz, o técnico do Ceará tem se mostrado muito eficiente, com muita qualidade e competência para reorganizar o Alvinegro desde o ano passado, e a gente acredita que essa montagem que ele está preparando, Karine, de fato, ele tem encontrado o ponto ideal para, pelo menos, o início da temporada. Eu sei que é muita coisa ainda, é muito cedo, tem Campeonato Cearense, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, principalmente a Série A, mas assim, até aqui a gente consegue visualizar um trabalho bem feito do técnico Léo Condé, como você falou, inclusive, encontrando peças como o Dieguinho, e aí ele coloca em uma posição que o Ceará já estava ok, mas ele consegue encontrar mais uma opção, enfim. Léo Condé conseguindo mostrar serviço no Alvinegro de Porangabuçu.
É essa continuidade que se faz necessário, né? A continuidade do trabalho do ano de 2024, né? A equipe do Ceará foi praticamente inteira modificada, né? Grandes peças chegaram, algumas já saíram, umas tentando ainda se encaixar. Léo Condé ainda tentando encaixar também. Início de campeonato é assim, início de pré-temporada também é assim. O primeiro campeonato a ser disputado foi o campeonato cearense, então foi arrumando ali, desfazendo, colocando algumas peças. E é sempre difícil dar essa continuidade, mas assim, foi uma continuidade boa, porque visando a Série A, como você mesmo falou, né? A continuidade não foi um time que caiu, foi um time que subiu. Contratações, acredito que muitas das contratações do Ceará também teve o dedo lá, o olho lá do Léo Condé, isso também é muito importante. E as peças, né? Quando a gente fala em peças, a gente tenta reformular, e um grande exemplo é o próprio Dieguinho, né? O próprio Dieguinho, ele joga ali um pouquinho na lateral, no meio de campo, faz a volância, e isso ainda está se encontrando na equipe do Ceará, mas isso é importante. Eu vou pegar o que o Hugo falou, vou resumir um pouquinho, em relação a alguns jogadores, né, que a torcida quer, que o torcedor ele quer, aquele jogador camisa 9, aquele jogador goleador, mas na verdade é fundamental algumas peças que não necessariamente seja goleador, mas que ajude o elenco, né? A gente vê ali o trio, né, que é bem, tanto o Mugni como o Ailon, como o Pedro Henrique, está se dando muito bem, e isso é muito importante. Isso vale até mesmo do que um goleador, do que fazer gols em todos os jogos. E aí você percebe que o Ceará não ganha assim de goleada, mas o pouco que faz ajuda a equipe, né? E a gente vê as peças ali ainda se encaixando aos pouquinhos e tudo dando certo, né? Visando, claro, outros campeonatos que devem vir por aí. Legal. O Resenha de Artilheiro vai dar uma pausa, intervalo rapidinho, tá? Mas a gente volta já. Ainda vamos falar sobre Magno Alves, o magnata está de volta, a derrota do Leão na Copa do Nordeste e uma entrevista com Alisson Roberto sobre uma modalidade muito interessante, orientação. É rapidinho, voltamos já. Neste mês de fevereiro, termina o recesso do Parlamento da capital cearense e as atividades legislativas continuam mais intensas. Junto com elas, volta o Jornal da Câmara Fortaleza. Agora, comigo, Paulo Sérgio Cordeiro. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 da noite, você acompanha aqui o dia a dia da Casa do Povo. Os temas colocados em discussão no plenário pelos vereadores, os projetos em análise nas comissões técnicas. Nossas equipes trazem ainda as principais notícias da cidade e reportagens para deixar você sempre bem informado. É conteúdo claro, dinâmico e com credibilidade. É o Jornal da Câmara Fortaleza. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do Povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui.
E o Magno Alves está de volta. Aos 48 anos, o atacante teve seu contrato registrado no BID e poderá estrear pelo Atlético Cearense já nesta sexta-feira contra o Tiradentes. A grande novidade é que ele pode atuar ao lado do filho Pedrinho. E aí, cara? 48 anos. Eu me lembro que a gente conversava no podcast em 2021 com o Magno Alves. Ele tinha 45 anos e ele falava: eu ainda quero me aposentar no Ceará, jogando Campeonato Cearense, no caso de 2022. O Ceará não fechou o contrato com ele, ele se aposentou logo em seguida, mas agora realizando um sonho, cara, de jogar com o filho, e aí ele que já vem atuando pelo Atlético Cearense, ano passado estava no Aliança, o filho do Magno Alves, o Pedrinho, e agora vão jogar juntos aí no Atlético Cearense. Privilégio, né? Porque dos dois, inclusive, né? Sim, do verdade, filho em verdade. ter do lado um pai como o Magno Alves para poder estar jogando junto, né? E do Magno Alves poder jogar com o filho, né? Dividir esse sonho, né? E mais do que isso, o Magno Alves é um cara muito concentrado naquilo que faz, naquilo que gosta de fazer. Tanto é que quando ainda estava em atividade, era um dos jogadores brasileiros com mais gols, né? Em atividade em gol, o homem sabe fazer, a gente sabe que ele sabe fazer. O próprio Ari, né, deu uma declaração dizendo que não fez o contrato só por fazer, só para poder ele jogar com o filho. Quer que realmente não só o Atlético volte à primeira divisão, mas que o Magno Alves, e assinou embaixo, seja o artilheiro da Série B, viu? Só que lembrar que a Série B não é mais aquela Série B de verdade. 10 anos atrás, não. A Série B está bem complicada, os times estão muito bem estruturados, organizados. Basta a gente lembrar que o nosso único representante da Série C do Campeonato Brasileiro passou 2 anos na Série B. Floresta, que sempre foi de Série A, performou na Série A durante um bom tempo, caiu e demorou para voltar. Mas desejo toda a sorte ao Magno Alves, ao filho dele, o Pedrinho, ao Atlético Cearense, né? Para que façam história aí na Série B do Campeonato Cearense. E só quem ganha é o torcedor, que vai estar acompanhando e assistindo todos os jogos e conferindo, né? Para ver se vai ter mais gols do Magnata. Nada que o Magnata fizer ou deixar de fazer, Carine, vai apagar a história gigante que ele tem. Um dos principais artilheiros do futebol brasileiro. Mas é legal. Honestamente, eu não concordo com o Ari, né? Que ele acredita que o Magno será artilheiro e tal. Eu acho que, de fato, é muito mais pelo desejo de jogar com o filho. Rivaldo conseguiu, Romário conseguiu e tantos outros. Bebeto, eu acho até que conseguiu também, né? É muito legal, deve ser muito prazeroso, satisfatório, mas eu não penso que a competitividade do Magnata venha contribuir com o Atlético Cearense. Mas, enfim, respeito e é um pensamento meu. Pode ser que até que ele arrebente realmente. Mas, assim, é muito legal. É uma história de vida muito interessante. Escolha do Magno Alves, né? Ídolo da torcida do Ceará. A gente sabe, ídolo também da torcida do Fluminense, né? Sim. Muitos títulos pelo Ceará, tricampeão cearense. A gente sabe do potencial que o Magno Alves tem. Na verdade, desaposentar, eu nunca vi, assim, é difícil a gente ver, né? A gente vê jogadores se aposentando, mas vai pro lado dos comentários, né? Vai apresentar programas, tipo né? João Paulo. Tipo João Paulo. Se aposenta, tá jogando ainda, né, João Paulo? Não. Não? Aposentou de verdade. Faz muito tempo. É muito bom e bacana ver, a gente torce muito, né? Para esses tipos de atleta, a gente sabe do potencial que tem o Magno Alves, acredito que foi feita uma escolha dele, de realizar o grande sonho do filho dele também de estar jogando, como você mesmo falou, grandes jogadores aí tiveram essa vontade de estar em campo com os seus filhos, né? E a gente sabe o quanto é difícil, né? Já é difícil você estar acompanhando a carreira do seu filho, imagina estar lá. Então, eu acredito que foi uma coisa muito bem pensada, porque não é fácil tomar esse tipo de decisão. De outra forma, vai ajudar o Atlético, né, a subir a Série A, então isso é fundamental. Esse ano a gente espera, eu acho que todo mundo espera que ele realmente jogue do jeito que ele sabe jogar. Eu acredito que ele não perdeu a sua essência, não perdeu o jeito de jogar, né? Na verdade, não é que nem andar de bicicleta, né? Mas a gente sabe do potencial que ele tem. A gente torce muito por isso, né? E que ele leve o Atlético cearense aí rumo à Série A. A gente sabe que o Magno Alves tem capacidade para isso. Legal. Agora vamos voltar para o futebol de Série A, né?
na Arena Castelão. Fortaleza saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu para o Vitória por 2-1. Lucero marcou para o Leão do Pici, mas Gustavo Mosquito e Baralhas garantiram a vitória dos baianos. Foi a terceira derrota seguida do tricolor na temporada. Com o resultado, o time caiu para a terceira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. Karen, és tu que vai começar esse comentário. O tricolor de aço, que era o favorito, mas... nem sei se era favorito, né? Porque a Vitória era o líder, né? Mas assim, na nossa torcida, o Fortaleza chegaria como favorito, jogando diante da sua torcida, no estádio que o fez invicto em 2024 na Série A, mas um jogo difícil. Falávamos aqui que era a disputa da liderança, né? O Vitória era líder, mas o Fortaleza brigava para assumir essa primeira colocação. Como é que você viu o jogo do Fortaleza contra o Vitória pela Copa do Nordeste? Que golaço, né? Na verdade, que golaço, né, João Paulo? A gente reprisando aí o gol do Lucero, que aparentemente ele não é acostumado a fazer esse tipo de gol, né? Fora da área, um chutaço, mas que foi um golaço, foi. Na verdade, os 3 gols, né? E aí, o Fortaleza que enfrentou a equipe do Vitória na Arena Castelão com um público um pouco mais de 11 mil torcedores, né? Viu, infelizmente, aí essa vitória, essa derrota amarga para a equipe do Vitória, né? Era um jogo de 6 pontos, a gente sabia que valia a liderança do campeonato da Copa do Nordeste e a gente sabe das características que tem tanto os jogadores do Vitória, né, como também o Thiago Carpini, que soube muito bem fazer ali o entrosamento da equipe e as substituições para surtir efeito, né? No primeiro tempo a gente pôde observar o gol do Lucero, que foi um golaço, e aí o Fortaleza se fechou um pouco. Teve 2, 3, 4 tentativas ali no primeiro tempo, tanto com o Mancuso, com 2, teve também com o Breno Lopes e o Lucero novamente. Teve algumas tentativas, algumas finalizações, mas infelizmente a bola não entrou e ampliou o placar. E aí o segundo tempo veio, João Paulo, e aí as substituições do Thiago Carpini surtiram efeito, né? Perfeito. A gente pôde observar aí que tanto o Baralhas como o Mosquito viraram essa partida aí. E infelizmente a equipe do Fortaleza saiu derrotada. A torcida, que inclusive João Paulo vaiou, né? Nesse jogo, vaiou bastante. Daqui a pouco, acredito que a gente vai passar a coletiva. E o Juan Pablo Voida ficou um pouco chateado, mas que as vaias aí servem para críticas, né? A gente pode se dizer assim. Marcelo Paes até comentou nas suas redes sociais em relação a isso, sobre as vaias. E realmente está muito criticada a equipe do Fortaleza, que começou bem as competições, mas na Copa do Nordeste já são 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Na sua opinião, o Cláudio Costa já falou aqui, atrás das câmeras, na sua opinião, quem deve sair do Fortaleza? João Ricardo ou Vojvoda, depois dessa derrota? Não, tô brincando. Após a derrota, não, o Hugo já falou ainda não, né, cara? Falar do Fortaleza. A gente comentava aqui essa semana, que o Carpini, técnico do Vitória, falou: eu já estou há 16 jogos invicto, e o Fortaleza está há 5 anos com o mesmo técnico. Eu consigo, fica fácil. Ele falou isso. É fácil estudar o Fortaleza. Parece que funcionou, né, cara? Parece que funcionou. Primeiro falar sobre um pouco dessa fase do Fortaleza, né? São 3 derrotas que realmente faz com que o torcedor tenha motivos. Eu sou totalmente contra a vaia. Né? Ao clube do coração. Se você torce um time, então não é cearense. Né? É contra então, a vaia, não é cearense. Não, eu sou a favor da crítica e tudo, mas vaiar é muito pejorativo, né? Eu acho. Mas, beleza. Perdeu para o Ceará um clássico, num ano onde é extremamente competitivo. São 46 títulos para cada um, estão buscando o 47º. Copa do Nordeste, os 2 são tricampeões, também estão lutando para saber quem vai ser o tetracampeão. E aí no primeiro clássico você já perde, o torcedor já fica na bronca. Você tem a oportunidade na Copa do Nordeste de jogar contra o Altos fora de casa. Você vai e perde para o Altos de 2-1. E aí o cenário melhor possível, na minha opinião. Arena Castelão, torcedor, um clássico contra o Vitória, um time teoricamente inferior ao Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Que o Vitória se livrou do rebaixamento, enquanto o Fortaleza, 4º colocado diretamente na Libertadores. E veio a declaração do Carpini, né? O Carpini que fala assim: rapaz, o melhor time para a gente estudar, o mais fácil da gente entender é o do Vojvoda, né? E logo na escalação o Vojvoda surpreende. Só que ele não percebe, na minha opinião, ele não deu a atenção para o que o Thiago falou.
Thiago falando isso, ele vai tomar nota de todos os jogos que o Fortaleza já fez. E aí o Vojvoda vem muito mais vulnerável do que foi contra o Ceará. Contra o Fortaleza, ou contra o Ceará, ele foi com o Zé Wellison, Pochettino e Paul Fernandes. Quer queira ou não, são 3 volantes, mas 2 volantes que têm a qualidade de ser um meia. E aí ele mete o Caleb. Lógico, na intenção de ser mais ofensivo, de ser mais agressivo. Eu até gostei, né, no começo do jogo, o Caleb mais próximo do trio de ataque. Mais próximo do Breno Lopes, mais próximo do Marinho e do Lucero. Só que foi justamente nesse ponto onde o Vitória se fechou. Veio numa situação reativa, provocando sempre o Fortaleza a errar. Veio esse passe do Zé Wellison para o Lucero. A gente vai combinar aqui que o Fortaleza teve algumas investidas ao ataque, mas nenhuma para dizer assim, perdeu, uma grande chance. E aí o Lucero fez com que o Fortaleza ficasse, ou teoricamente, mais tranquilo. Fez 1-0 e era que talvez o Vitória precisava para sair para o jogo. E foi justamente no ponto crucial do Fortaleza que a gente já falou aqui no Clássico. No costado da zaga, por trás dos laterais do Fortaleza, sempre há um espaço a se jogar. E foi lá onde o Mosquito realmente fez o gol. Você viu a errada, né? A saída de bola. Falha do Zé Wellison, né? Saída de bola errada. Vocês perceberam onde estava o Bruno Pacheco já? Ele já estava no campo do ataque. E quando o Mosquito recebe, ele só tem um Gaston Ávila. Quer dizer, é uma marcação mano a mano. E aí o Gustavo Mosquito, na tradicional jogada, né, traz para dentro, faz 1-1. E aí mexe com os brios do Fortaleza. Não só dos jogadores, mas até do Vojvoda também. Que tenta modificar, tenta fazer alguma coisa para consertar. E ele não consegue. A ansiedade, o nervosismo toma conta do Fortaleza. Marinho, mais uma vez, reclamando muito de faltas. O Pikachu tomando cartão bobo. E o Vitória se aproveita disso mais uma vez, num erro de saída da equipe do Fortaleza. E mais uma vez, num chute de fora da área, o Baralhas, que era para ter vindo para o Ceará, acabou não vindo, ficando no Vitória. O torcedor do Ceará ficou com um pouco de vontade de ter o jogador no time. E decreta a derrota, né, do Fortaleza. Fortaleza que ainda tentou remediar, tirando o Zé Wellison, que foi o cara que errou a saída de bola. Colocou só jogadores que têm a qualidade na saída, mas não foi suficiente, justamente porque não controlou a ansiedade. Mais uma derrota para o Fortaleza. Concordo com o torcedor para ficar até preocupado, porque são 3 jogos distintos, mas que derrotas que vão mexer significativamente com o Fortaleza. Primeiro para o Ceará, que é um clássico. Segundo para o Altos, que é na Copa do Nordeste, para um time inferior tecnicamente. E o Vitória, que é outro clássico nordestino. Você perder 3 jogos assim, deixar a torcida preocupada. Após a derrota para o Vitória, o técnico do Fortaleza, Juan, reconheceu a fase difícil da equipe na temporada. Em entrevista coletiva, o técnico... O Juan e o Léo. O técnico argentino assumiu a responsabilidade pelo momento da equipe e garantiu que o time trabalhará para reverter a situação. Foram 3 derrotas seguidas e o Leão do Pici busca uma reação nos próximos compromissos. No jogamos bem. O primeiro tempo foi uma partida igualada, onde tivemos 2 ou 3 situações claras, convertimos um gol. Estaba todo dado para aumentar o placar en el segundo tiempo, porque, bueno, siempre conseguir un gol. Otro time cambió o mudó esquema táctico en el segundo tiempo. Más en el segundo tiempo cometimos errores que habíamos cometido en el primer tiempo y falamos. Esos errores, bueno, complicaron a la gente. Fueron errores que eso también, la moral de Ochimi bajó a partir de goles de adversarios. No estivemos bien plantados en el campo en el segundo tiempo, y cuando uno no juega bien durante 45 minutos, como aconteció en este segundo tiempo, o fútbol o penaliza con los resultados, y el resultado es un placar de 2-1 a favor de un adversário que hizo melhor las cosas no segundo tempo e ficou com estes 3 pontos. Boa noite, Vojvoda. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel. Como é que você está vendo o meio campo do Fortaleza depois da saída do Hércules? Está um pouco ali aberto, né, para poder o time adversário jogar. Na minha opinião, acho que o Hércules está fazendo muita falta. Como ajustar esse meio campo
da equipe do Fortaleza? Bueno, trabalhando não somente o meio campo, mas temos una secuencia de 3 partidos onde no conseguimos resultados. E continua falando. Quer falar? Tá certo. Aí, rapaz. O Fortaleza agora volta as atenções para o Campeonato Cearense. No começo do mês de março, o Leão do Pici disputa a semifinal contra o Ferroviário ou o Tirol em busca de uma vaga na decisão, tá? E a 4ª rodada da Copa do Nordeste trouxe mudanças importantes na tabela. Ao bater o Fortaleza, por exemplo, o Vitória se manteve na liderança do Grupo A com 10 pontos. O Sport goleou o Motoclube por 5-0 e assumiu a vice-liderança, ultrapassando o Tricolor de Aço, que caiu para a 3ª colocação. Já o CRB venceu o Souza por 4-1 e entrou no G4 em 4º colocado. Ainda restam 2 partidas para completar a rodada. Na próxima quarta-feira, dia 26, o Sampaio Corrêa encara o Juazeirense e o CSA enfrenta o Náutico. Grupo A, 10, 9, 6 e 6. Esse é o G4, Vitória, Sport, Fortaleza e CRB. O Ferroviário com a vitória é o 5º colocado, chegando aos 4 pontos. Alto, Souza e Motoclube fecha o grupo A. Agora no grupo B, nós vamos aguardar os outros jogos dessa 4ª rodada e a briga pela classificação segue intensa. Aqui só teve um jogo pela 4ª rodada, que foi a América contra o Confiança, mas os outros jogos ainda vão acontecer. Nesse momento, o Bahia é líder com 7 pontos, mesma pontuação do América de Natal, CSA 3º colocado com 6 e o Ceará entrou no G4 com 4 pontos. Náutico, Confiança, Juazeirense e Sampaio Corrêa completam a tabela de classificação. E o Ceará, e a 4ª rodada ainda vai acontecer para o Grupo B, a não ser o América e o Confiança, que já jogaram. E aí, Hugo do Vale? A expectativa boa, né, em relação à classificação dos nossos clubes, inclusive com a vitória de ontem do Ferroviário, né? Ali já próximo, já na 5ª colocação, disputando ali para poder também passar de fase e ser mais um representante. Já pensou? A gente queria só Ceará ou Fortaleza na Copa do Nordeste, tivemos os dois são os maiores últimos campeões nos últimos 10 anos, e aí a gente tem o Ferroviário beliscando ali, também é bacana. Destaque para a equipe do Bahia, né, que está jogando muito bem. O Sport parece que deslanchou, né? O Sport ontem meteu uma goleada sonora, acho que no Sampaio Corrêa. 5-0, se eu não me engano. 5-0. E é isso, né? Eric Pulga é um dos artilheiros da competição. Tem 4 gols, se eu não me engano. Isso. Né? E a competitividade, cara, que é a Copa do Nordeste, né? Bom de assistir, são excelentes jogos. 2 times que, na minha opinião, estavam fora de combate em relação à Copa do Nordeste, que é o Náutico e o Vitória. Acabam aparecendo aí para poder também estar na briga. E isso aí só quem ganha é a competição. Show de bola. E aí, Karine? Aí na tabela nenhuma surpresa, a gente pode se dizer, né? A gente viu aí o outro grupo, que é o grupo B, que é o grupo do Ceará. São apenas 7 jogos, né? 7 jogos, né? Porque é só jogo de ida. Um grupo já faltam apenas 2 jogos, o outro grupo ainda faltam 3 jogos, né? Exato. A gente pode observar, João Paulo, uma tabela bem embolada, né? Quem quiser arriscar logo a classificação é melhor correr, né? 2 jogos ainda faltam para o grupo aí para algumas equipes, né? A equipe do Sport já tomou a 2ª posição ontem, para você ver como esse jogo foi importante. Foi o jogo de 6 pontos para Vitória e Fortaleza, e o Vitória acabou assumindo aí a liderança com 10 pontos. O Fortaleza caindo para a 3ª colocação com 6 pontos, e aí encostando ali está o CRB e também o Ferroviário com a vitória diante o Altos, né? Permanece ainda embolado, ainda resta 2 jogos, vamos ver o que pode acontecer. Não tem favorita, a gente pode perceber aí que existem equipes, né, com mais administração, com melhores administração e tudo, mas a gente pode perceber também que outras equipes vai ali se acomodando um pouco nas primeiras colocações. Beleza. Gente, vou trazer aqui uma entrevista bacana, a gente vai falar sobre orientação, que é uma modalidade, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Para isso, eu vou me despedir do meu parceiro Hugo do Vale, ele que volta segunda-feira, se Deus permitir, e amanhã estaremos no rádio a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Deixa eu falar aqui, orientação é um esporte reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e desafia os atletas a percorrerem um trajeto desconhecido.
passando por pontos de controle apenas com auxílio de um mapa e, quando necessário, uma bússola. Sem o uso de GPS ou qualquer equipamento eletrônico, os competidores precisam combinar resistência física, leitura de mapas e adaptação ao terreno para encontrar a melhor rota no melhor tempo possível. Os percursos variam em dificuldade, podendo passar por florestas, terrenos arenosos e áreas montanhosas e são ajustados conforme a idade e o nível dos participantes. No Brasil, os praticantes da modalidade são chamados de orientistas e a Confederação Brasileira de Orientação é responsável por regulamentar o esporte no país. Para falar mais sobre esta modalidade e seu crescimento no Ceará, nós recebemos hoje Alisson Roberto, presidente da Federação Cearense de Orientação. Meu amigo campeão, seja muito bem-vindo, Alisson Roberto. A gente tem se falado muito nas últimas semanas, né? Satisfação te receber aqui no Resenha de Artilheiro. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo espaço cedido ao nosso esporte, né? A orientação já existe no Ceará há 25 anos, a Federação Cearense há 20. Eu estou, na verdade, como gestor de marketing, né? Nosso presidente é Rômulo, vice-presidente Coronel Jansen. Ontem realizamos um evento muito importante aqui para a gente, chamado Expedição FECORE, que eu vou falar do transcorrer da entrevista sobre o que se trata disso. Show de bola. Eu meio que dei alguma explicação sobre o que é a orientação, mas eu queria que você falasse com propriedade sobre o que seria essa modalidade, como é que participa e convidar o pessoal também para falar. E no decorrer da conversa a gente vai explicando um pouco mais e como é que foi esse evento de ontem, por exemplo. Perfeito. A orientação é um esporte muito desafiador. Eu comparo muito com a corrida de rua. Corrida de rua, você sai numa corrida balizada. Você sabe para onde é que você vai, de onde você parte, para onde você chega. Porém, na orientação, você só recebe o mapa na hora que você vai partir. Por exemplo, o mapeador, ele usa o mapa numa fazenda e coloca alguns pontos escondidos lá, que a gente chama de PCs ou de prismas. E na hora da partida, você pega esse mapa, interpreta o que é a sinalética do mapa, onde é que tem trilhas, onde é que você pode passar, curvas de nível, vegetações fechadas você não entra, vegetações mais abertas você vai, então você tem que usar raciocínio lógico, leitura de mapa, uso da bússola para quem precisa, e nesse percurso desafiador, os atletas competem, não largam todos ao mesmo tempo, somos separados por categoria, entre sexo, idade e nível de conhecimento, e os atletas partem em diversas direções. Você não corre todo mundo no mesmo sentido. No meu mapa eu encontro alguns prismas, pode ser que no mapa dela tenham outros, então tem atleta indo, voltando, cruzando. Que legal. Então, assim, é muito desafiador por isso. Competitividade e adrenalina no extremo. Acho que a Carinha se garantir nessa modalidade aí. Bacana, viu? Gostei bastante. Eu queria saber, assim, a idade, faixa etária, até quantos anos a pessoa pode estar inscrita nesse projeto. Pergunta interessante a dela. A orientação é um esporte muito família, né? O nosso conceito também é muito ligado à natureza. E se você conhecer a orientação, você vai ver que tem avós correndo com netos, pais com filhos, irmãos com irmãs, que vão desde os 8 aos 10 anos aos 80. Por isso que as categorias são separadas em níveis de idade. Eu não vou competir com a criança, ao mesmo tempo que eu não vou competir com atleta elite, de 25 a 30 anos. Então, a separação dos campeões cearenses, nordestinos e brasileiros, quando tem um campeonato brasileiro que nós vamos fazer aqui em novembro, em Fortaleza, que vão vir atletas da América do Sul, inclusive da Europa, vamos ter vários campeões brasileiros, cada um na sua idade, nos seus separados em sexo e nível de conhecimento. Legal. No final de semana teve um evento, 15 e 16, e ontem à noite também teve, dia 19, também teve um evento. Fala pra gente como é que foi isso. Exatamente. Temos organizado já algumas oficinas, tivemos treinos já realizados e no sábado uma oficina para quem não conhecia nada de orientação. Um dos 7 clubes que formam a Federação Cearense, a FECORE, organizou esse treino lá no Parque Rio Branco, ali no Tauap. Recebemos cerca de 35 pessoas. No domingo, foi a primeira vez no Brasil que nós fizemos um campeonato em labirinto. O que é isso? Nós montamos um labirinto lá no campo do 23BC, um labirinto mesmo. Os atletas pegavam aquele mapa na hora e tinham que achar os pontos nesse labirinto. Eles faziam 3 percursos para definir os campeões cearenses em labirinto.
É um evento que é fácil de você acompanhar. A torcida na arquibancada acompanhava os atletas em tempo real. Já quando a orientação ela é do tipo floresta, numa fazenda não tem como fazer isso. Mas na Europa se colocam telões e pontos de GPS nos atletas para os espectadores acompanharem. A orientação na Europa é tão difundida quanto a corrida de rua aqui. Então foi feito o percurso, o campeonato de orientação em labirinto pela primeira vez no Brasil. E ontem nós inovamos chamando um evento de Expedição FECORI. O que foi isso? Foi a primeira vez que uma federação lançou seu calendário de forma oficial. Um evento grande, no auditório do comando da PM, né? Os militares, como eu falei, o labirinto foi no 23BC, o comando da PM cedeu seu auditório, nós fizemos essa expedição aqui é a nossa equipe de marketing da federação, e lá nós lançamos camisas, bonés, viseiras, mandalas, as medalhas, os troféus já todos de forma antecipada para o ano, coisa que não acontecia antes, os atletas ficavam esperando para ver. Agora feito tudo de forma antecipada, um trabalho de 2 meses. Muito legal. A gente vai finalizando nosso programa, mas antes, ontem eu não pude ir, você me chamou, eu até me comprometi, mas não foi possível. E agora? Vai ter algum evento amanhã, depois, nessa semana, esse mês, como é que é? Pronto, o calendário da federação, ele já está planejado desde o final do ano e divulgado nas redes sociais. FECORI.oficial, nosso Instagram. A orientação é bacana para você acompanhar, porque é um evento por mês. Então você se programa direitinho, dá para fazer, né? Então o próximo evento em março é o aniversário de um dos clubes, que é o 3º Troféu Coqueiro. E eu quero aproveitar, a Karine está segurando aqui, para entregar em suas mãos o certificado de agradecimento da Federação Cearense. Por favor, Karine, faça a gentileza. Que legal. Para a TV Câmara, que nos apoiou ano passado, fez a matéria que deu aquela alavancagem nos Jogos Universitários da UES. Pela segunda vez, a FECORI foi chamada para ajudar nos Jogos, fazendo uma prova de orientação para os atletas e professores. E eu passo as suas mãos e o nosso muito obrigado. Show de bola, cara. Fico feliz se eu tentar mostrar aqui. Aqui? Ah, aqui, ó. Olha que legal. Gratidão aqui do Resenha de Artilheiro para a Federação Cearense de Orientação. Eu quero conhecer mais, eu vou no Instagram, @fecori.oficial. Isso. FECORI de Federação Cearense de Orientação. FECORI, né? FECORI. Isso. Meu parceiro, obrigado, hein? Satisfação, João. Obrigado. Obrigado. Está convidada também, estão todos convidados, viu? Cláudio Costa. Também, todo mundo. Também. Como ela falou, para qualquer idade. Karine, obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigada, João Paulo. O Resenha de Artilheiro fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. E segunda e sexta, de 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. Resenha de Artilheiro tem a produção, o roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Karine Saboia. A apresentação também foi comigo. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.